Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero lhes convidar, aqueles que podem ficar em pé, e nós vamos orar. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Oh, Ramadash. Nós vamos orar todos juntos. Abraça irmãs para irmãs, irmãos para irmãos. Abraça a pessoa que está do seu lado aí. Não fica ninguém sozinho. Abraça aí, nós vamos orar. Nós vamos orar por essa revelação da palavra. Comunhão. Deus vai nos dar coisas extraordinárias neste lugar. Deus quer nos dar coisas extraordinárias neste lugar. E quando as pessoas entrarem aqui e sentir algo tão gostoso neste lugar, oh glória, não vai querer ir embora, vai querer ficar conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesta noite, sobre esta oração revelada que Tu me deste, Senhor, sobre a comunhão, Senhor. E eu insisto, Pai, a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que opera tudo em todos. É o Teu Espírito que, Senhor, está agindo sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Então nos dá uma comunhão tremenda, Senhor. Uma comunhão tremenda, não de palavras, não de abraços rasos e simples no mero culto, mas uma comunhão de estarmos preocupados uns com os outros, de sentirmos as dores uns dos outros, de estender a mão para os outros, nos colocar na posição de servos para servir o nosso irmão, Senhor. Tu te colocou numa posição de servo para ajudar os apóstolos, os teus discípulos, lavar os pés dele. Que este mesmo sentimento esteja sobre nós. De sermos servos dos nossos irmãos, de ajudarmos uns aos outros, de estendermos as mãos, nos alegrarmos com que se alegram e chorar com os que choram, Senhor. Nós nos importarmos com aqueles que não têm vindo, se eles não vierem, nós devemos ir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, desperta essa revelação no coração da Tua igreja. Nos inquieta de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, nos inquieta, nos incomoda, Espírito Santo, para interceder um pelos outros. Nós sabemos que é um adversário, que o inimigo não quer, Senhor Jesus, que isso aconteça na Tua obra, na Tua casa e na Tua igreja. Mas ele é frustrado, derrotado, aleluia! E na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno de divisão, de contenda, de fofoca, cai por terra nesta noite, na autoridade e no poder do nome de Jesus. E no nosso meio somente a ação maravilhosa e sobrenatural do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você sentir aí, diga alguma coisa para o teu irmão que está do teu lado. Quem sabe você tem uma palavra de ânimo, de incentivo para ele. Diga alguma coisa para ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a vida do teu irmão aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Vou pedir para o diácono Rodrigo passar aqui, encarregado da congregação. Aí está fazendo a chamada. E aí já faz a introdução da aula, por favor. Hoje a aula está a cargo do departamento feminino. Na próxima aula as irmãs estarão escolhendo. Já fica a dica, né, Jackson? Já fica o convite. Convite não, compromisso. Aí as irmãs dirigem o culto também. Tá bom? São os irmãos da paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos fazer a nossa chamada, então. Parar aqui.
Mauro. Bíblia e Revista. Beatriz. Bíblia e Revista. Madalene. Bíblia e Revista. Hoje São Jorge está Irmão Eric. Está estudando, não é? Ivanil Coelho. Bíblia e Revista. Bom Leonardo. Presente. Bíblia e Revista. Só um minuto. Bom Mateus. Está lá. Lá atrás. Está lá. Rodrigo, que vos fala. Presente. Bíblia e Revista. Bíblia e Revista. Solange Camargo. Bíblia e Revista. Bíblia e Revista. Sim. Solange Oliveira. Licença e maternidade. Monsônio. Presente. Bíblia e Revista. Valdemir. Leila. Vanessa. Presente. Bíblia e Revista. Sim. Irmão Lucas. Irmã Eliana. Presente. Bíblia e Revista. Sim. Irmã Elisiane. Presente. Bíblia e Revista, não? Bíblia. É a Bíblia da Revista, não tem. Isso. Irmã Nete. Presente. Bíblia e Revista. Não sabia. Também não tem isso. Não. Essa chamada, não quer ter continuidade daí, né? Tá. Só vou guardar aqui. Bom, irmãos, então nós estamos na nossa lição de número 6, Sintetismo, a diluição do Evangelho, pelo pastor Cláudio Lima de Lima. Vamos fazer a nossa leitura devocional. Quero convidar aqui, irmã Nete, pode fazer essa leitura para a gente na Bíblia ali em João, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. João? 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1 até o 5. Pode passar aqui para fazer a leitura, por favor. Assim, amém. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homem amante de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afetos natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-te. Amém. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura do nosso textuário também. Eu vou ler
depois nós lemos todos juntos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. O 3, todos juntos. 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Quero fazer a saudação dos nossos visitantes, né? Hoje os irmãos nos deram uma surpresa aí. Está conosco o irmão Fábio, o irmão Tiago, a esposa, eu esqueci o nome, Kátia, irmã Kátia. Deus abençoe também a Lidiana, está conosco. Deus abençoe, são muito bem-vindos ao nosso meio, participar conosco aí nessa escola, né? Que é a melhor escola do mundo. Eu quero convidar aqui as nossas professoras de hoje, que vai ser uma lição ministrada em dupla, né? Quero convidar as irmãs, as duas aqui, primeiro para nós estarmos fazendo uma oração, e depois as irmãs já fizeram uma organização. Eu vou deixar desde a leitura do texto básico para as irmãs, né? Daí elas já se organizaram sobre como que vai ser a administração da lição. Eu quero pedir para o irmão Fábio passar aqui e fazer essa oração pelas irmãs, que serão as professoras nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor amado, esta noite por estar na tua presença. Te agradecemos, Pai, com comunhão com o Espírito, que estamos aqui com os irmãos, meu Pai, para a leitura da sua palavra, o ensinamento da sua palavra, Pai. Senhor, venha abençoar a vida delas, Pai, capacita, Senhor, esta noite que nós queremos ouvir o seu toque, Pai, a sua palavra sobre nossas vidas, e venha, Pai, fazer efeitos sobre nossas vidas, ó Pai, através do ensino que será dado aqui. Elas, Pai, vão dar o ensino aqui esta noite para nós. Então, venha abençoar elas, suas famílias, a todos que estão aqui também, se aqueles que vão chegar na sua casa, nós possamos sentir a tua presença aqui esta noite. Em nome de Jesus, te agradeço. Obrigado, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Confesso que fico com um pouquinho mais de medo hoje. A gente sempre teve, né? Quando é para falar a palavra de Deus, não é a nossa, né? Mas eu sempre fugi da escola bíblica. Quando meu esposo me convidava, eu sempre dava um jeito de desviar, né? Mas eu não abro convida de um jeito que a gente não tem como dizer não, né? Glória a Deus por isso, né? Que é assim que a gente aprende, né? Mas é para a glória de Deus, né? Mas a gente, humanamente, a gente teme de um jeito diferente, mas Deus sabe o jeito de nos ensinar algo, né? Vamos ler então ali texto base que está em Colossenses 2, 6 ao 9. Quem não tem revista pode acompanhar a Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 9, que nos diz assim, como é pequeno, uma vez eu vou ler, amém? Nos diz assim, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Começando ali pelo título que fala em sincretismo, a diluição do Evangelho. Quando se fala em diluição, não é algo da forma original, né? Quando a gente fala, nós que somos donas de casa, né? Que a gente compra um produto para diluir na água, significa para render mais, aumentar, né? Então a gente já sabe disso, né? Que a gente tem que diluir o produto para ele ficar maior, né? Então já é uma mistura, já não é um produto só, né? Tem que fazer mais uma mistura para ele poder render, né? Para ele poder aumentar e assim ficar diferente, né? Então quando fala diferente quanto ao Evangelho de Jesus Cristo, a gente já entende que não é algo natural conforme o Evangelho
né? Ali falando ali, partindo do pressuposto que seja diluição, não é algo bom, né? Ou seja, está fazendo o evangelho diferente do que realmente ele é, né? E ali, sincretismo, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu estava na 6ª série da escola, aprendi na aula de história, né, quando falava sobre religião. Me chamou a atenção, sempre gostei muito de história, dessa matéria. E a professora, ela explicou assim de uma forma que, como eu nunca tinha ouvido a palavra em si, né, me deixou curiosa, enfim. Só que eu aprendi com ela de uma forma que hoje, como o irmão disse, né, quando vocês forem explicar a palavra, vocês vão se dedicar a aprender mais também, né? Então, naquela época eu aprendi da forma que na escola ela me ensinava, né? Na religião, inclusive, que ela era inserida, e não era o evangelho, né? Então, ela me falando na época como se fosse uma coisa muito boa. Eu não era cristã, ainda não tinha o conhecimento da palavra de Deus, né? Quando eu fui ensinada sobre isso, foi de uma maneira humana na escola, né? Então, eu entendi assim, nossa, é uma coisa que traz união, né? É uma coisa legal, porque une as pessoas, né? Une as crenças, mesmo eu não acreditando na forma dela, tinha um fundo bom aparentemente. Só que com o passar do tempo a gente entendendo que o evangelho verdadeiro sem mistura, né? O evangelho da palavra de Jesus, realmente a gente entende que o evangelho puro e simples, ele não precisa ser misturado com outras coisas para trazer uma aparência de bom, né? Para trazer uma aparência de que é aceitável. Não, tanto que Jesus sempre na palavra para combater o pecado, ele vinha com palavras duras, né? Jesus sempre, para que não houvesse mistura. E o próprio apóstolo Paulo, sempre nas suas cartas, combatendo as heresias na igreja, né? Combatendo as coisas que aconteciam de pecado, né? Às vezes de coisas infiltradas no meio da igreja, porque às vezes quando fala essas palavras, sincretismo parece uma palavra nova, né? Para nós dá a entender que é uma palavra que surgiu agora, mas ela sempre existiu, né? Desde a época lá que existiam fariseus, saduceus, né? Vinham seitas misturando com outras coisas, sempre existiu, só que talvez não tinha um nome científico para isso, né? Não tinha um nome estudado para que fosse originada essa palavra, mas sempre existiu, né? E lá no templo, imagina lá no templo de Paulo, como a gente leu ali, a irmã Anete leu em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 5, até a gente pode repetir ali, que nos diz assim, fala ali, ele vai discorrer ali várias características que não são boas, né? Ele diz assim, sabe porém isso nos últimos dias, ou seja, antes de Jesus vir, né? Significa nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis, que é os tempos, a gente diz, os nossos tempos são difíceis, mas já faz tempo que os tempos são difíceis, né, irmãos? Aqui como Paulo já estava escrevendo, pois os homens serão egoístas, avarentos, né? Então várias outras características, né, do homem que não são boas, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, né? Tantas outras características que não são boas. E ali no 5, nos diz assim, no versículo 5, diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, né? Então ali Paulo ele já advertiu o povo sobre essas coisas, né, que vinham sorrateiramente no meio da igreja, né? Então assim, não é uma coisa que vem assim dizendo eu sou uma heresia, ou eu sou o sincretismo, né, ou eu sou uma coisa ruim, não. Ele vem com uma aparência de piedade, né? Ele vem infiltrado, seria essa palavra, né? É algo que vem devagar, de forma que as pessoas acabam caindo achando que é uma coisa boa, né? Então vem infiltrado, trazido por alguém que absorve essa ideia, às vezes pode ser mais de um, né? Porque às vezes a cabeça, a mente de um contaminado pode contaminar outros quando vê está infiltrado no meio da igreja, né? E até estava assistindo um vídeo sobre isso, sobre o assunto, e falava assim do surgimento de várias igrejas, né? E às vezes acontece isso, às vezes infiltra um, né? Na mente de um, cria um grupo ali, né? Faz uma dissensão no meio da igreja, né? E às vezes vão criando ali, vai criar outra igreja, porque esses grupos que são infiltrados têm aquela resistência dos que querem guardar a palavra, né? Daqueles que ainda não querem arredar
verdade, que não querem a mistura, né? E acabam, então, surgindo essas divisões, né? Então, ali também, falando ali sobre a palavra que falava radicados, significa enraizado, arraigado, consolidado. Ou é algo forte, né? Se a gente está consolidado na palavra, não é esse tipo de coisa que nos vai afastar do verdadeiro evangelho, né? Então ali é algo forte que está enraizado, que não é qualquer vento que vai derrubar, né? Quando a gente vê ali ontem deu uma tempestade bem forte, teve piores ainda, né? Quando uma árvore ela é bem forte, bem fortificada, pode vir um vento bem forte, mas ela está bem firmada debaixo da terra e ela não vai cair, né? E assim a nossa fé, por isso que várias situações na palavra de Deus nos instrui, né? Que a gente venha guardar a nossa fé. E uma nota aqui, né? Que então, se antigamente já dizia que para a gente fugir dessas coisas que tem aparência de piedade, ou seja, parece uma doutrina maravilhosa, né? Que vai trazer comunhão. Uns anos atrás, já faz bastante tempo, não lembro quanto, mas eu assisti de um cantor bem famoso aí na mídia, né? Gospel. E ele já falava sobre isso, né? Do ecumenismo. Não sei se alguém já ouviu falar, a maioria da igreja acredito que sim, né? Que é isso, a união de várias fés, né? Digamos assim, eu creio em Deus de uma forma em uma religião, eu creio em Deus em outra religião, né? Eu creio em Deus da forma do catolicismo, do espiritismo, enfim, mas todos, aparentemente, né, perante essas religiões é um Deus só, né? E esse cantor gospel, ele estava infiltrado já nessas coisas, há uns anos atrás, né? E continua fazendo sucesso. E hoje a gente vê essa questão, né, todo mundo vai saber, né, desse cantor, que há poucos dias atrás teve um outro escândalo, não é uma coisa assim que surgiu de repente, isso veio sorrateiramente, né? Já veio de uns anos atrás aí, surgiu dele, ele estava até dando uma entrevista numa televisão, com várias pessoas de outras religiões falando que o ecumenismo seria bom para o povo, né? E ali ficou ali, aparentemente morreu ali, não ouviu mais falar no assunto. Só que a gente vê que esse mesmo vem trazendo heresias de lá até aqui, e agora está falando até para tirar aquele do alvo mais que a neve do cantor, né? Os irmãos sabem qual é que estava falando. E é o mesmo. Então, assim, tem aparência de bom, né? De ser uma coisa boa para a igreja, para o povo de Deus, todo mundo, coisa mais linda, todo mundo de mão dada, né? Servindo ao mesmo Deus. Mas a Bíblia, ela condena essas coisas, né? O Senhor, inclusive, manda a gente fugir dessas coisas, né? Aquilo que tem aparência de piedade, mas não é. E a gente vê que essa mesma pessoa tem se perdido e tem trazido o público para junto dele, né? Querendo ou não, a gente pensa, não, como é que pode alguém ir atrás, mas muita gente acaba indo atrás. Ou porque tem uma fama, né? Já é uma pessoa conhecida, não, ele não vai falar coisa que não é da Bíblia, né? Um pastor, uma pessoa que é um obreiro antigo da casa de Deus, né? Então, assim como esse é um exemplo apenas da mídia que a gente conhece. Imagina quantos não tem por aí afora que a gente não tem conhecimento. A nível Brasil, a nível mundo, né? Então tem muita gente por aí afora que a gente nem tem conhecimento e que através de uma pessoa acaba arrastando multidões até mesmo para o inferno, né? Infelizmente. E a palavra de Deus manda a gente fugir dessas coisas que tem aparência, tem forma de piedade, mas a Bíblia condena. Amém? E aqui, pesquisando, né, a gente vê que são símbolos disfarçados. Na realidade, sorrateiramente seria essa palavra que eu encontrei, que se introduz, né, de uma maneira mais clara, né? Mas disfarçados, é uma coisa que está ali infiltrada, disfarçada mesmo, né? É algo que entrou parecendo ser algo bom, está ali no meio convivendo até mesmo, às vezes não tem essa questão, dividiu porque não quis arredar o pé do evangelho, não. Algumas vezes tem uma aceitação muito grande, porque parece ser algo muito bom, acaba tomando igrejas inteiras, né? Acaba tomando muita gente que, inclusive, por isso que na palavra de Deus fala sobre os falsos profetas, né? Que enganarão a muitos, né? Muitos aqueles que creem na palavra, não são pessoas que são nécias, que são ímpias, que não entendem, não, são aqueles conhecedores da palavra que acabam entrando nessa, né? E ali também fala sobre que o sincretismo é uma junção de no mínimo duas culturas, né? Então, estava lendo sobre o assunto e ele falava ali que é uma junção de culturas, não existe sincretismo sem cultura, ou seja, quando eu aprendi lá na escola, na 6ª série, falava sobre a
a junção ali, por exemplo, uma religião, né, digamos a Umbanda, por exemplo, né, que ela tem os seus santos, e ali, por exemplo, a gente vê o mesmo santo dessa religião numa igreja católica, né? Então ali o mesmo São Jorge, lá nessa região africana, por exemplo, ele é o mesmo santo, só que com nome diferente, né? Segundo a cultura, segundo estudos da história, falava-se que os escravos eram proibidos, né, de adorar os seus deuses lá por causa dos católicos, né? Da religião que era predominante, onde eles estavam com seus donos. Então, para velar isso, eles escondiam o nome e colocavam outro nome, né? Não estou adorando esse Deus aqui, é outro nome. Ah, tá, agora então eu aceito, vamos dizer assim, né? Colocaram outro nome dos deuses deles, nos santos, para dizer que eles não estavam mais praticando aquela religião que, segundo a Igreja Católica, seria algo pagão, né? Então ficou aceitável para eles, né? Ficou tudo certo. Foi assim que eu aprendi na escola, e segundo também, só que eu achava que era essa a definição de como começou. Aí hoje, lendo melhor sobre o assunto, eu descobri que não foi da religião africana que surgiu, na realidade foi lá na Grécia que surgiu, então é mais antigo ainda, né, que surgiu o nome, na realidade, sincretismo, né, religioso. É a mesma coisa, é pegar uma cultura, né, disfarçar com o nome de outra para dizer que não é aquela, mas na realidade é aquela mesmo, né? É a mesma coisa dizer assim, ah, não, eu sou aqui, né, eu estou seguindo a Deus, a Jesus nessa igreja, mas é Jesus que ele é o mesmo que é seguido lá em outra religião, né? Eu queria implantar isso, agora a gente pode implantar aqui na igreja isso, adorar dessa forma, né? Aí eu chego aqui dizendo, não, os irmãos podem adorar a partir de agora a Jesus desse jeito, porque o Jesus, né, parecendo que é uma coisa boa, não é? Jesus está falando de coisa boa, né? Mas não é o que a Bíblia nos manda, né? E aqui fala sincretismo envolve sentimentos, maneira de exprimir sentimentos. A origem da etimologia de sincretismo, ou seja, a origem verdadeira, né? O significado vem da Grécia Antiga, quando diversos grupos se uniam para lutar contra um inimigo comum, pessoas se juntando em nome de uma coisa só. Começou antes da ideia africana, mas em relação grego, romanos e celtas, né? Então ali, conforme a religião, né, daquela época, eles começaram a se unir, né, aparentemente num único e mesmo propósito, né, dizendo que estavam fazendo a mesma coisa, só que até então eram coisas distintas, eram religiões diferentes que acabaram se unindo. É a mesma coisa agora, o evangélico vai se unir com outra, né, e dizer que é de Deus, né? A Igreja Batista vai se unir com outra religião lá e dizer que a gente vai adorar do mesmo jeito, né? Mas na verdade não é. E no olhar sincrético tinha um sentido de o meu Deus sobrepõe essa divindade incorporando a sua visão, né? Então ali eu pego uma pessoa pega uma cultura de um lugar que aprende, né? Uma cultura, aí junta com outra cultura. Só que da mesma forma vai querer dizer que o Deus dele não é aquele, mesma coisa lá que os escravos faziam, né? Pegavam e diziam, não, esse daqui mudou o nome, não é mais, né? Eu estou adorando agora, o meu é melhor que o teu, mas na verdade é o mesmo. Não sei se eu falei claramente, né? Mas eles dizem assim, tipo, com a ideia de ser a mesma coisa, aparentemente, só que né, querendo dizer que é diferente do Deus do outro e sobrepõe o outro, né? Então, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler ali 2 Timóteo ainda, no capítulo 2, 2 Timóteo, do 1 ao 12, 1:12. Mas diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus tem padrão, né? Não é algo de qualquer jeito. Então aqui a palavra de Deus mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, né?
Então, se a gente ouvir, tanto que na palavra de Deus, agora eu não vou achar aonde está escrito, que eu ia marcar aqui, mas não sei onde, que mesmo que se vir um anjo do céu, né? Os irmãos podem me ajudar, né? Está escrito essa palavra, que mesmo que se vir um anjo do céu dizendo que a palavra de Deus é para considerar anátema, né? Ou seja, que é maldito, né? Então, assim, imagina, se vir um anjo do céu, um anjo, e dizer que é verdade, é para refutar, é para recusar, para dizer que não, né? E aqui, Gálatas 1, vamos ler então, irmão, pode ler, irmão. Gálatas 1, do 6 ao 8. Maravilho-me de que não depressa passaseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Olha o significado de anátema é maldito, né? Então, assim, e ainda ele estava se colocando na posição, né? Mesmo que se eu, e ele sabendo da índole de quem ele era, né? Então, assim, mesmo que se eu ou outro, né? Ou até mesmo um anjo vier falando, né? Qualquer coisa que não seja aqui da palavra, era para considerar maldito, não aceitar, para refutar, né? Então, na realidade é isso, né, irmãos? Resumindo, o sincretismo é algo disfarçado de bom, né, que entra devagarinho, não entra assim de repente, então entra disfarçadamente no meio da igreja, com aparência de bom, mas realmente é algo que é anátema, é maldito, né, que é isso que a palavra de Deus diz, né, que é para considerar maldito, ou seja, nem aceitar. Amém? Pode falar. Só um exemplo bíblico que a gente tem, que a irmã está falando. A vida de Salomão, né? Foi muito bem instruído pelo pai dele. Deus falou com ele, ele não deveria se casar com mulheres de outros povos, enfim, não se contaminar, etc. E ele vai desobedecer isso. E a partir de um determinado momento ele vai casar com mulheres de outros povos e ele vai começar a criar a cultura, os altos, os postos ídolos, para que elas sacrificassem, e ele vai se corromper também na sua fé. Ele vai agregar culto de outros deuses, de outras nações para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E aí ele vai morrer então naquela condição, não na primeira, né? Ele está em comunhão com Deus, mas depois vai estar envolvido em relacionamento que é o sincretismo, né? Com outras religiões, com outros deuses. Então Salomão seria um exemplo dessa absorção de outros deuses, de outras culturas. Sim, exatamente. Obrigada pela contribuição, né, irmão? Exatamente, né? Na realidade, hoje em dia, de modo moderno falando, né, o que a gente pode dar de exemplo seria, por exemplo, nós cristãos trazer para dentro da igreja como se fosse uma doutrina, né? Na minha concepção, pelo menos se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. Também falando, por exemplo, colocar como um horóscopo, né, na igreja, é algo velado moderno, né? Vamos trazer para o nosso culto hoje, a gente começar a trazer o horóscopo do dia, né? Esse tipo de coisa mais moderno, né? Não, hoje a gente vai seguir pelo horóscopo, né? Quem é leão, que é não sei o que, né? Então, assim, modernamente são esse tipo de coisas que vão trazendo sincretismo para o meio da igreja, né? Coisas mais modernas que vão entrando devagarinho, né? Que são a aparência de que não é ruim e vão acontecendo, né? Lá no tempo, lá quando o povo lá, a gente pensa assim, como é que pode o povo adorar um bezerro de ouro, né? O povo que adorava só a Jesus por causa de culturas também, né? Acabou entrando ali por causa da cultura e só faltou ali Moisés se afastar um pouquinho e o povo já o que fez, virou as costas e já fez um bezerro de ouro para adorar, né? Por causa da cultura que foi entrando e se
quebrou. Então, para ver como é sério, é algo antigo, não é algo novo, né? E se a gente não cuidar, é trazido por nós mesmos, às vezes, né? Então, por isso que a gente, na palavra de Deus, manda de cuidar. Tanto que aqui, esse mesmo, se eu falar qualquer palavra que não seja daqui, é para refutar, para não aceitar. Amém? São essas palavras que o Senhor tocou no meu coração. Agora eu vou passar para a irmã Vanessa, então, a contribuição dela. E o que eu não consegui esclarecer, que o Espírito Santo do Senhor esclareça no coração dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus, que Deus dê graça para os próximos. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Até que a gente entendeu, né, irmãos, que aí, que nem diz ali o que significa sincretismo. Sincretismo religioso consiste na presença de um ritual, ideia, organização, símbolos ou objetos artísticos. E ficou para mim, falar para os irmãos, como combater então, né, o sincretismo religioso. Ali vai falar no tópico 3, 1, não se pode misturar a verdade de Deus com outras crenças religiosas e falsas. Bem, nós conhecemos essa passagem que Jesus diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras, né? E realmente, hoje em dia, nós vemos às vezes até exemplos perto de nós de pessoas que falam algumas coisas que tu vê que a pessoa não está lendo a palavra, né? E que facilmente pode ser enganada, né? Se não está com a leitura diária, não busca, né? Mas para mim, aqui saindo um pouco da ordem, também buscar a Deus, né? Buscar a Deus quando tu está numa vida de oração, buscando a Deus, buscando o reino de Deus e sua justiça. Eu creio que o próprio Espírito Santo vai te abrindo, né, o entendimento para te entender o que é de Deus e o que não é, né? O próprio Espírito Santo vai te conduzir. Então a palavra diz ali em Oséias 6,3 que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? E nenhuma outra religião, Deus ou crença pode nos salvar, a não ser o nosso Criador eterno por meio de Jesus Cristo. Queria ler com os irmãos essa passagem que se encontra em Atos 4. Então nós combatemos, né, irmãos, o sincretismo religioso buscando ao Senhor, a sua paz, e também lendo as Escrituras. A gente não pode combater algo só das nossas palavras, né, dos nossos pensamentos. Porque como o exemplo que a irmã colocou ali, né, sobre o pastor esse, né, de colocar o ecumenismo, né, e todos seriam o mesmo Deus, né, no caso, e não importasse, né. Tinha até um programa que acontecia isso, né, a entrevistadora colocava ali de várias religiões e cada um falava e ela dizia que não importava, o que importava era que eles estavam seguindo o mesmo Deus, né, criam o mesmo Deus, mas a palavra diz que não é isso. Jesus veio até e disse que Ele era o caminho, Ele era a verdade e a vida. Não há vários caminhos, há só um caminho, Jesus Cristo. Ele é o único que faz essa intermediação entre nós e Deus. Amém? Nós vamos ler ali em Atos 4, versículo 11. Pedro vai dizer, né? E este Jesus desculpa, eu estou ficando mal da visão, irmãos. Este Jesus este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Aqui Pedro falando então que não há outro nome, apenas o nome de Jesus Cristo.
E o próprio Jesus diz, né, nos incentiva ali na oração sacerdotal, no João 17. Eu já falei para os irmãos que é uma das passagens preferidas minhas da palavra do Senhor, onde tu sente ali o amor, né, de Jesus Cristo por nossas vidas, rogando ao Pai por nós, pelos discípulos, na verdade, naquele momento, mas por nós, né, viríamos a crer no nome dele. Aleluia. Jesus roga ao Pai assim dizendo: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, né? Não tem outra verdade a não ser a palavra do Senhor. Aleluia. Então a forma de nós combatermos, né, irmãos, esses rituais, ideias, organização no nosso meio, como a irmã Darlene bem explicou, é observando a palavra, né? Assim nós não vamos errar, assim nós podemos também aconselhar outros, né? Porque na verdade às vezes eu pelo menos aprendi assim, né? Como é que tu vai aconselhar alguém somente do teu entendimento, da tua própria consciência? Porque é aí que entra sorrateiramente as coisas, né, no meio da igreja. A pessoa já não busca Deus e acaba só agindo conforme a sua consciência, conforme o seu pensamento, né? É o que aconteceu com este pastor, né? E outros exemplos, né? Quando a gente deixa de buscar Deus e lê a palavra do Senhor, certamente, né, a gente vai fazer conforme a gente pensa, conforme a gente acha, né? E buscando ao Senhor ali na busca diária, na oração, quando nós estamos lá no nosso quarto orando, o Senhor nos direciona. Aleluia. Glória a Jesus. E amar a Deus acima de todas as coisas, né? Como nós bem conhecemos. E quando a gente começa a colocar alguma coisa, né, que não está na palavra do Senhor, que nem fala que é a lição, né, de algum ritual, ou símbolos, ou objetos, como nós bem conhecemos que tem outras religiões, né, tu acaba, querendo ou não, adorando, né, e amando também, né, digamos assim. Mas a palavra é bem clara que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. E se nós colocarmos qualquer coisa ou pessoa acima do amor de Deus, estaremos adorando essa coisa, né? E essa pessoa também, né? Qualquer coisa, né? Aleluia. Glória a Jesus. E também outra forma de combater é a obediência à palavra, né? Não adianta somente nós lermos, orarmos e não estarmos obedientes, né? Devemos obedecer. A palavra diz ali, e dá o exemplo aqui em 1 Samuel 15, 22, que eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Amém? Glória a Jesus. Eu também acrescentei algo aqui que eu achei interessante, que a gente deve adorar a Deus, né, de todo o coração, que Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, né? Isso é um culto verdadeiro, né? Nós não precisamos de símbolos ou de imagens para adorar o Senhor. Nós não precisamos, que nem a irmã Darlene deu exemplo aqui de horóscopos, né? E, se eu não me engano, até esses dias teve uma irmã que falou assim, porque é touro, não sei o que, falou assim, né? E eu até brinquei com ela assim, eu não sou touro, eu sou ovelha. E ela disse assim, ovelha? Eu, sim, ovelha de Cristo. Porque nós, irmãos, nós não cremos em horóscopo, né? Nessas coisas. Nós nos baseamos pela palavra do Senhor, pelas Escrituras. Para quê? Para nós não errarmos. Porque aqui contém toda a verdade. Aleluia. Não tem outra verdade, não tem outro caminho, não tem. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa parte aqui da revista, ela é bem, ela é pequena, né? É uma lição muito pequena, né? Na verdade, o irmão Álvaro foi bem generoso conosco. Ele disse, vocês conseguem, né? É só 2 páginas, e é verdade, é bem pequena. Então aqui, irmãos, também diz assim a conclusão, em suma, diante dessa discrepância que o sincretismo tem introduzido na igreja, nós precisamos combatê-lo veemente
a Bíblia, a palavra de Deus, é a única fonte da verdade. João, vamos ler aí João? João 17, versículo 3. Alguém lê para mim? O 13 e depois o 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. Agora o 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Jesus. Então, como os irmãos, como eu já falei, né? O próprio Jesus rogando ao Pai para nos santificar na palavra. E a palavra é a verdade. Glória a Jesus. Também vamos ler ali em Hebreus 10. Alguém lê também para mim? Hebreus 10, do 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado, o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui outra palavra, né, dizendo que este é o novo caminho, pois a morte de Jesus Cristo e a ressurreição é um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Jesus. Também, né, irmão, sobre a adoração, quis anotar isso, não está na revista, e a palavra também diz ali em Efésios 5. Irmãos, procurem também para ler juntos. A orientação, né, de Paulo aos Efésios, que nós não precisamos de rituais, de símbolos ou imagens, né? O nosso culto deve ser assim, dessa forma. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o tipo de culto que o Senhor se agrada, né? A adoração, assim como nós temos feito, e que o Senhor nos dê graça que nós continuamos, né, fazendo dessa forma, adorando o Senhor com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos, cânticos espirituais, e pela oração do irmão Álvaro, hoje, também em comunhão, né, uns com os outros, né, reconhecendo, a palavra diz, nós reconhecemos o irmão superior, né, a nós mesmos, né, nós venhamos ser servos, servir uns aos outros. Amém? Isso é o que agrada a Deus, né? E é isso, irmãos, que eu teria para dizer para os irmãos. Creio que seria isso sobre nós combatermos, né? Prosseguir, conhecer o Senhor, leitura da palavra diária, buscar a Deus, né? Não tem outro caminho, nós sabemos disso. Isso é algo batido, né, nas nossas vidas, mas que nós viemos nos lembrar sempre, e não tem. E o Senhor Jesus Cristo continua sendo o centro, é o caminho. Amém, irmãos? Agora não sei onde os irmãos vão parar. Oi? É, passar como um sonho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vou passar na frente, irmãos, para fazer a oração. Eu não expliquei, eu também estava explicando
pecado, né? Então, quando surgem essas coisas no meio da igreja, ela surge porque o homem é dominado pelo sentimento, não por Deus, né? Basicamente seria isso. Então, a gente convida a passar no vídeo. Que é pra Vai dizer que a campanha aparece. esperar ela. Deixa eu orar. Acho que elas não vão voltar agora. Vamos voltar agora, só. Não? Não. Orar entre nós por eles. Tem alguém que tem campanha? Eu vi, Pode passar no vídeo. Acho que eles sabem tocar, né? Alguém gostaria de fazer um pedido de oração específico? Toda segunda diária desses nomes, a gente pede que quando for para o pedido de oração, Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, Senhor, para que nós viéssemos a adorar a Ti, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui para louvar o Teu nome, para engrandecer a Ti. Meu Deus, nós sabemos, Senhor, meu Pai, que nós somos falhos, limitados, Senhor. Assim como essas coisas, Senhor, que nós falamos, estão surgindo pelos seres humanos, Senhor, que nós não venhamos a ser um desses, Senhor, nos guarda, Senhor, a nossa mente, nosso coração, Senhor, segundo a luz da Tua palavra, Senhor, para que nós não venhamos a cair no engano, não deixar os outros também, Senhor, meu Pai, se perderem, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, meu Pai, nessa hora. Nós te pedimos, Senhor, muito, Senhor, tem tantas necessidades, Senhor, nesses pedidos de oração. Nós te pedimos, Senhor, a gente não consegue mensurar, pensar todos, Senhor, mas o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, Senhor, meu Pai. Nós não vamos conseguir ler todos os nomes, Senhor, meu Pai, saber quais são todas as necessidades, mas algumas foram relatadas aqui, Senhor. Nós oramos pela Leidiana, Senhor. O Senhor é um Deus que é o médico dos médicos, Senhor. Ela foi consagrada a Ti desde pequena, Senhor. A mãe dela já testemunhou aqui que era um milagre, Senhor, meu Pai. E nós cremos, Senhor, que não importa qual seja a circunstância, o Senhor é um Deus poderoso, Senhor, meu Pai. Eu te peço, Senhor, pela vida da Leidiana, seja o que for, seja o problema, eu sei que o Senhor é um Deus, Senhor, meu Pai, a qual a mãe dela consagrou ela para Ti, Senhor. E eu te peço, Senhor, meu Pai, cuida, Senhor, que ela se sinta amparada, amada por Ti nesse momento, Senhor. Temos tantas necessidades, Senhor, ali a mãe, Senhor, do irmão Sônia, Senhor, não sabemos se é suspeito, se realmente é, Senhor, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus, Senhor, meu Pai, que cura toda e qualquer enfermidade. E para que o ser humano venha se render a Ti, Senhor, e crer no milagre, Senhor, o Senhor faz milagre ainda, Senhor. Nós cremos, Senhor, meu Pai amado, então em nome de Jesus, Senhor, o Teu servo tem orado durante todos esses anos, Senhor, pela vida, Senhor, meu Pai, da Dona Rose, Senhor, e nós colocamos ela na Tua presença mais uma vez, unindo a nossa fé e crendo no Teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, essa menina também tem uma carta de oração, se não me engano, Emanuela, Senhor, meu Pai, o Senhor é um Deus que conhece ela, Senhor, meu Pai, sabe o que realmente ela precisa, Senhor, e nós te colocamos diante da Tua presença, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, meu Pai, salva
Senhor, essa é a intenção do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, porque hoje nós estamos tendo saúde de estar aqui orando por quem não tem, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui por tua graça, infinita misericórdia e teu poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te pedimos, Senhor, use os obreiros lá que estão orando, Senhor, na conversa, Senhor, o que eles estão falando, Senhor, que eles sejam, Senhor, meu Deus, instrumentos nas tuas mãos, Senhor, escolhidos, Senhor, vaso escolhido, Senhor, meu Pai, como vaso de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti. Amém. Na quinta-feira nós temos culto aqui, né? Às 8h30 até às 10h30. Nós nos convidam para quem estiver disponível, venha para orar, né? Para fazer um momento de jejum e oração aqui na igreja. E às 19h30 começa aqui a oração e às 20 horas o culto, né? Quem puder, venha às 19h30, nós vamos com a resolução de orar, né? De aproveitar esse período mesmo para a oração, né? Porque a gente vem da casa sempre tão acelerada, às vezes, né? Tem que parar um pouco ali, fora, né? Entrar um pouco diferente, né? Então, vamos aproveitar as oportunidades, quem puder, né? Venha orar com as irmãs aqui, quem puder, né? E às 20 horas, nosso culto, lembrando que no sábado nós não vamos ter culto aqui, nós vamos ter a consagração pela manhã, na quinta-feira, a gente reforça esse né? Zé está no banho. Vamos orar também pela hora. A Lidiana está terminando. A Lidiana está terminando dela. Terminando? Estava fazendo lá, né? Estava fazendo oração de manhã. Vamos orar então. Os irmãos podem ficar mais aqui no meio. Vamos orar então, meu Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela sua infinita graça de irmãos, pelas nossas famílias, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua graça, Senhor, recebe a tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos nos chegar diante de Ti e o Senhor nos orientou a isso, Senhor. E as nossas angústias, as nossas ansiedades devem ser lançadas sobre Ti, Senhor. E nós viemos, Senhor, a lembrar daquilo que o Senhor tem feito, que nós vamos a ser gratos, Senhor. Para Ti, ações de graça, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Crer, Senhor, que o Senhor é quem nos socorre, que o Senhor é nosso socorro bem presente nas angústias, Senhor. Quando nos chegamos a Ti, Senhor, nós estávamos, Senhor, pesados com tantos fardos, com tantas coisas deste mundo, Senhor. Mas, Senhor, quando encontramos a Tua cruz, Senhor, quando nós encontramos a Ti, Senhor, esse fardo ele foi embora, foi substituído, Senhor, um fardo, Senhor, que é leve, Senhor, de Suas graças, porque isso vem de Ti, Senhor, Senhor, quem tem tirado sobre nós, Senhor, a carga deste mundo, Senhor. E a cada dia nós somos convidados a chegar diante de Ti, Senhor, e depositar diante de Ti as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições. Somos convocados, chamados, Senhor, a confiarmos, Senhor, e a pensar em tudo aquilo, Senhor, que é bom, que é puro, na meditação. Senhor, no nome de Jesus, colocamos diante da Sua presença, seus parceiros, fazendo uma campanha, o Senhor sabe o que ela vem colocar diante da Sua presença, Senhor. O Senhor conhece o propósito do coração dela. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos ela diante da Sua presença, e pedimos que o Senhor fortalece a fé dela, Senhor. Senhor, que no nome de Jesus eu te peço, venha lhe dar uma direção de ânimo, Senhor, alegria, paz, Senhor. Que ela venha, Senhor, a lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Que ela, Senhor, seja um firme propósito, Senhor, de seguir e estar na comunhão contigo, Senhor. De que, Senhor, cada dia é uma oportunidade de algo novo na sua vida, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, que ela venha se relacionar mais e mais contigo, e a fé dela, Senhor, venha romper dia após dia, Senhor. E ela venha experimentar, Senhor, os dons espirituais, Senhor, a comunhão do Seu Espírito Santo, a plenitude, Senhor, do Seu Espírito Santo, Senhor, e venha, Senhor, a transbordar a vida dela, Senhor, e assim, Senhor, a vida dela venha ser gasta, Senhor, na Tua obra do Teu Evangelho, Senhor, também, Senhor, toca na Sua presença, o Senhor conhece, Senhor, também, que a
a tua serva tem passado, Senhor. Ajuda, irmão Paulo. Senhor, ajuda a tua serva, a dar paciência, Glorifica força, o nome da fé, vida do Senhor, teu filho. resiliência, persistência, Senhor, Em nome nos teus de caminhos, na tua verdade, Senhor, no seu lar. Senhor, ali o irmão Paulo, colocamos nas tuas mãos, Senhor, o William, Senhor, a Carol, toma-nos nas tuas mãos, liberta, Senhor, de todo orgulho, Senhor, de todas as artimanhas de Satanás, Senhor, que tem procurado prender eles ali, Senhor, nessa condição de afastamento dos teus caminhos. Mas no nome de Jesus eu te peço, Senhor, desfaça toda a obra da carne, Senhor, desfaça toda a obra do maligno, Senhor, em nome de Jesus, todos os laços, Senhor, que prendem eles naquela casa onde não conseguirem sair, se movimentar para, Senhor, vir para a tua presença, e esses laços, essas correntes serão quebradas, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, dá força a eles, Senhor, para que possam dominar-se para os seus caminhos, Senhor, e estar na sua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nós cremos, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Desculpa, irmão. Que normalmente, pelo menos no que é oficial, assim,